São emissoras. Após o top de 5 segundos, assista o telejornal. 5, 4, 3, 2, 1. Apresentação: Alan Christie e Brenda Ellen. Boa tarde. Boa tarde. Iremos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são hoje a nação mais rica e poderosa do planeta. A sua área ocupa mais ou menos 9,6 milhões de quilômetros quadrados. O seu PIB, Produto Interno Bruto, está avaliado em mais ou menos 10 milhões de dólares por ano. 10 trilhões, perdão. Ali, no século XVII, desembarcaram os primeiros colonos provenientes da Inglaterra e responsáveis pelo início da colonização britânica no continente. Hoje, iremos falar sobre a formação das colônias inglesas na América do Norte e como elas conquistaram a sua independência. Bom, estão presentes aqui duas historiadoras, Patrícia Teixeira e Denise Marques. Primeiramente, Patrícia. Sobre os 3 tipos de colonização dos norte-americanos, eu quero que você me diga em que ano se iniciou de fato a colonização desse país. Primeiramente, boa tarde. A efetiva colonização inglesa na América do Norte começou em 1607, em Jamestown, na Virgínia. Desde o começo, o processo de colonização da América do Norte pelos ingleses assumiu 3 formas diferentes. Primeiro, o governo inglês concedia às companhias de comércio implantarem colônias em determinadas regiões. Segundo, o rei adotava certa extensão de terra para os nobres ou para quem tinha dinheiro, concedendo-lhes poderes para governar. Terceiro, o grupo formado geralmente por puritanos que atravessaram o Atlântico e criavam na América do Norte uma sociedade política. Obrigado, Patrícia. Eu irei falar agora sobre as 13 colônias. Bom, em pouco tempo, os colonos foram se instalando no continente, apoderando-se assim das terras que até então pertenciam às tribos indígenas. Em 1680, a população das colônias inglesas somava 25 mil habitantes. Um século depois, 1,5 milhão de habitantes. Em meados do século XVIII, o território das colônias inglesas era administrado em 13 colônias, sendo que cada uma delas pertencia ao governo inglês. Essas colônias tinham muitas diferenças entre si, mas a principal característica e a principal semelhança entre as duas está no próprio idioma. A região sul era habitada, foi primeiramente colonizada pelos povos, artesãos e etc. A região norte, também denominada Nova Inglaterra, tinha uma função básica. A principal característica era a educação. Tanto que a cada centro urbano, com mais de 50 casas ou com 50 casas, era obrigatório ter um centro primário de educação. Brenda. Uma das principais fontes de renda da Nova Inglaterra era o comércio triangular. Os mercadores da região compravam açúcar e melaço das Antilhas e transformavam em rum. A bebida era levada para a África e trocada por escravos. Esses escravos eram revendidos para as colônias do sul e para as Antilhas e região de pequenos proprietários rurais. A maioria das famílias que viviam ali era autossuficiente. Seus integrantes teciam sua própria roupa, cultivavam seu próprio alimento e fabricavam seus próprios móveis. E elas caracterizavam por sua sociedade cosmopolita e hereditária. E eram formados por ingleses, holandeses, alemães e irlandeses. E havia muitas pequenas propriedades agrícolas, a grandes latifúndios, e a agricultura era mais variada do que das outras regiões. Bom, agora vamos falar sobre um pouco MEI. Nossa historiadora Denise, por favor, fale um pouco. O Pacto do Mayflower. Nos sistemas coloniais espanhol e português, o controle da metrópole era extremamente centralizado e muito rígido. Em algumas, os colonos elegiam governador.
Essa tradição de eleger o próprio governador começou quando os puritanos que viajavam a bordo do Mayflower se viram um fato inesperado. A Baía de Massachusetts estava fora dos limites das terras controladas pela Companhia de Londres. Então não poderiam eleger um governador legalmente. Aí fizeram um pacto entre si que dava o direito de fazer entre si um acordo de autogovernabilidade, o Pacto do Mayflower. Obrigada. Bom, agora iremos diretamente a Massachusetts com a nossa repórter Nayane Alencar. Boa tarde. Vou falar um pouco sobre os colonos se revoltam. Bom, por conta de um conflito chamado Guerra dos 7 Anos, que deixou a Inglaterra em péssima situação financeira, os colonos começaram a se revoltar. Por quê? Porque a partir daí, o parlamento britânico começou a cobrar novos tributos e impôs às colônias taxas de importação para diversos artigos, como papel, vidro, chá, dentre outras coisas. Além disso, proibiu os colonos de venderem qualquer produto a outros países. Por conta dessas medidas, causou muitas revoltas entre colonos e a Assembleia. Bom, por conta disso, por conta de toda essa pressão, o governo inglês suspendeu as novas taxas, fazendo com que mantivesse apenas o imposto cobrado pelo chá. Só que os colonos não aceitavam. Eles diziam que a taxa era ilegal. Por isso, alguns colonos revoltados saquearam o barco carregado de chá no porto de Boston. Em represália, o parlamento inglês fechou o porto de Boston, ocupou militarmente a cidade e aprovou leis restringindo os poderes da Assembleia de Massachusetts. Essas medidas ficaram conhecidas como leis intoleráveis. De Nayane Alencar para o Telejornal. Bom, agora iremos diretamente a Washington com a nossa repórter Bruna Rafael. Algumas semanas antes da realização do segundo Congresso Continental, marcado para maio de 1775, tropas britânicas apoiadas pelos legalistas entraram em choque com grupos armados de patriotas. O Congresso rompeu com a metrópole e passou a funcionar como governo informal das 13 colônias, aprovando a formação de um exército continental americano destinado a lutar contra os ingleses. Para comandar essa força armada, foi escolhido um militar da Virgínia, o coronel George Washington, de Bruna Rafael para o Telejornal. Obrigada. Tenha uma boa tarde e até a próxima. Nosso jornal vai ficando por aqui. Até a próxima. Boa tarde.